Provavelmente você deve saber que um dos companheiros favoritos da Peppa Pig não é exatamente uma pessoa, mas sim Ted, a sua ursinha inseparável. Mas você conhece a teoria bizarra que sugere que Ted não é uma simples boneca de pelúcia como todos imaginamos? Existem suspeitas de que ela pode ter vida própria. Prepare-se, porque essa história vai mexer com a sua percepção sobre o universo de Peppa Pig. Sumiços. Vamos começar por um ponto bem intrigante: os constantes sumiços de Ted. Existe uma piada recorrente na série em que Peppa perde sua boneca em diversos lugares diferentes. Parece engraçado, mas será mesmo apenas desatenção da porquinha? Por exemplo, no episódio Passeio do Ted, a ursinha é esquecida pela primeira vez em casa. Mais tarde, Peppa também se descuida no parque, mas Ted é devolvida pelo carteiro da cidade da porquinha, o Sr. Zebra, que vai até a casa da família Pig apenas para entregar o brinquedo. Até aqui tudo parece normal, certo? Agora, considere o seguinte: e se esses esquecimentos não fossem obra do acaso? E se Ted estivesse fugindo por vontade própria? Pode parecer algo estranho, mas vamos te mostrar que isso pode fazer bastante sentido. A situação fica ainda mais estranha nos episódios em que a família Pig viaja à Itália. Nesse arco, Ted é esquecido, ou melhor dizendo, foge várias vezes. Por exemplo, logo no início da viagem, o brinquedo é deixado no avião que a família Pig usa para chegar ao seu destino. Já no dia seguinte, durante uma visita a um autêntico restaurante italiano, a pequena Peppa comenta que Ted adorou a pizza italiana, o que também é bem estranho. O detalhe é que quando acaba a refeição, o brinquedo é esquecido mais uma vez, o que é muito para um espaço de tempo tão pequeno. Ou talvez ela não tenha sido simplesmente esquecida, mas quem sabe a pequena boneca tenha permanecido deliberadamente sentada na cadeira, como se quisesse continuar ali mais um pouco, afinal ela adora pizza, não é mesmo? Calma que ainda tem mais. A situação mais intrigante acontece quando a família Pig está indo embora da Itália. Enquanto o carro segue para o aeroporto, Ted, que estava bem segura, é vista largada no chão. É como se tivesse saltado sozinha para permanecer na Itália a qualquer custo. Essa fuga afinal levanta uma questão importante: por que Ted parece querer tanto ficar na Itália? A teoria mais aceita é que antes de se tornar uma boneca, Ted era na verdade uma mulher italiana. Isso explicaria seu fascínio pela pizza e sua insistência em permanecer naquele país. Mas se isso for verdade, como uma pessoa se tornou uma boneca? E mais, como ela acabou indo parar na casa da família Pig, milhares de quilômetros distante? Esse com certeza é um grande mistério que precisa ser desvendado no futuro. Mas não é o único indício sobre como os atos da Ted são estranhos e podem dar medo em qualquer um. Curioso para saber mais? Então calce suas botas douradas e venha com a gente tentar entender um pouco mais desse incrível e às vezes misterioso mundo da Peppa. Ted fala. Outro ponto que torna essa teoria da boneca ter vida própria ainda mais bizarra é a forma como Peppa descreve Ted. Muitas vezes, a porquinha atribui opiniões e gostos à sua boneca, como se as duas tivessem conversas reais. Um exemplo claro disso aparece no episódio A Consulta. Enquanto brinca de médica, Peppa diz que Ted gosta de comer vegetais. Até o Sr. Batata ficaria surpreso com essa informação. Não é só isso. Ao usar o estetoscópio, Peppa não ouve batimentos cardíacos em Ted, confirmando que ela é realmente um objeto inanimado. Mas e se ela for mais do que isso? Talvez um objeto amaldiçoado, possuído por uma alma inquieta, semelhante à boneca Daisy, de O Incrível Mundo de Gumball. A grande pergunta é: qual seria o objetivo de Ted? Ela estaria tentando proteger a Peppa ou seria uma presença ameaçadora? E o mais curioso: qual seria o envolvimento do policial italiano que sempre aparece para devolver Ted? Não há como negar que ele parece saber muito mais do que deixa transparecer. Agora, se você acha que essa teoria pode ser verdadeira, comenta aqui embaixo Ted e compartilhe com seus amigos que também amam teorias sinistras. Logi. Um dos mistérios mais curiosos em Peppa Pig é a existência de uma conta enigmática no computador da família. Cada conta possui o nome de um membro da família, facilmente identificado pelas letras que formam seus nomes. Contudo, existem duas exceções intrigantes: a conta da Suzy Ovelha e uma outra chamada OOP, cuja origem é completamente desconhecida. Diversas teorias surgiram para explicar esse fenômeno. Uma das mais conhecidas sugere que Peppa tem uma gêmea maligna que vive escondida na casa. Isso poderia explicar o surgimento da conta OOP. Mas há uma teoria ainda mais convincente. Pense bem, se Ted realmente tem vida própria, é possível que ela se levante durante a madrugada para usar o computador sem despertar nenhuma suspeita. E o fato mais curioso, a pontuação dessa conta no joguinho da galinha é incrivelmente baixa. Tudo que o jogador precisa fazer para ganhar pontos é clicar nos botões do teclado, algo muito simples, exceto se você for um brinquedo e não tiver dedos para isso. O nome OP também pode ser um acidente, talvez apenas letras aleatórias que a boneca digitou ao criar a conta. Contudo, se considerarmos que esse nome pode ter algum significado, é plausível pensar que OP seja uma abreviação para Olga Pig ou algo semelhante. Isso faz sentido, considerando que as iniciais dos nomes da mamãe Pig e do papai Pig também terminam com P. E o que isso significa? Existem duas possibilidades. Ou Ted se considera como parte da família, ou ela realmente era uma porquinha antes de morrer e acabar presa em um brinquedo. Quanto mais investigamos, mais parece que Ted tem uma história secreta, cheia de detalhes sombrios que estão esperando para ser descobertos. Mas antes de continuarmos,
Ted Mina. Algo que deixa muita gente intrigada é o gênero de Ted. Embora Peppa em algumas ocasiões se refira a ela no masculino, Ted é na verdade uma menina. Essa informação foi confirmada pela própria Peppa no episódio Minha Festa de Aniversário, quando ela veste a boneca com o vestido e comenta sobre isso com seu pai. No entanto, isso não parece um pouco estranho? Se Ted fosse apenas uma personagem inventada, por que Peppa não a tratou como menina desde o início? O modo como tudo acontece faz parecer que a porquinha inicialmente achava que Ted era um menino, mas em algum momento foi corrigida pela própria boneca, que explicou ser uma moça. Isso se reflete no comportamento do papai Pig, que também acreditava que o ursinho de pelúcia fosse um macho. Ele provavelmente pensava assim porque escutou Peppa chamá-lo no masculino antes. Quando sua filha colocou um vestido no brinquedo e afirmou que era uma menina, o papai Pig aceitou a situação como uma simples brincadeira de criança. Contudo, nós que acompanhamos a história de fora, percebemos que há algo mais profundo por trás disso. Peppa parece saber detalhes muito específicos sobre Ted, informações que seriam impossíveis para uma menina da idade dela inventar. Isso é no mínimo estranho. Se considerarmos que Ted pode ser o espírito de uma pessoa que agora habita o bichinho de pelúcia, faz sentido que Peppa tenha acesso a esses conhecimentos. Talvez Ted fosse uma garotinha da idade de Peppa antes de falecer e agora vive nesse brinquedo infantil. Essa revelação, porém, levanta uma questão ainda mais perturbadora. Ted pode estar escondendo um passado trágico e cheio de mistérios. Mas não se preocupe, vamos explorar melhor essa teoria mais adiante. Mas antes de fazermos isso, aproveita que já chegou até aqui e já clica agora mesmo no botão de inscrição aqui embaixo, combinado? Passado de Ted. Agora, prepare-se para um mergulho ainda mais profundo nessa história sombria detetive. Com todas as evidências que reunimos, fica claro que o brinquedo Ted não é apenas um simples ursinho de pelúcia, mas sim algo muito mais complexo. A teoria mais aceita é que ele abriga a alma de uma jovem italiana chamada Olga. Embora não tenhamos provas concretas sobre seu nome, vamos chamá-la assim para facilitar. Os espíritos geralmente ficam presos em objetos com os quais possuem uma forte conexão emocional. Nesse caso, o ursinho Ted era o brinquedo favorito da Olga, que provavelmente faleceu ainda criança, com uma idade semelhante à da Peppa. Olga era uma menina cheia de vida, com uma personalidade que lembrava muito a da porquinha. Ela adorava vestidos coloridos e, claro, era apaixonada por pizza italiana. No entanto, o destino da pequena Olga foi trágico. Infelizmente, nem mesmo as crianças estão imunes a acontecimentos terríveis. Olga foi escolhida por um culto obscuro para ser oferenda em um ritual macabro. O ritual, no entanto, não saiu como planejado, e como efeito colateral, sua alma foi selada dentro do seu ursinho de pelúcia favorito. Assim nasceu a assombração que conhecemos como Ted. Agora, com poderes sobrenaturais, Olga, ou melhor, Ted, tornou-se praticamente invencível. Em sua forma vingativa, ela perseguiu os membros do culto que a sacrificaram. E embora possa ter conseguido se vingar de alguns deles, os cultistas restantes encontraram uma maneira de aprisioná-la dentro de uma caixa especial. O plano era mantê-la trancada para sempre. Mas, de alguma forma, ela conseguiu escapar. Nossa teoria aponta para o Sr. Raposo como o principal responsável por essa fuga. Conhecido por vender de tudo em sua van, e possivelmente envolvido em atividades ilícitas, ele pode ter descoberto a existência do brinquedo assombrado e decidiu roubá-lo. A ideia seria vendê-lo na Inglaterra para lucrar com um objeto raro. E foi exatamente o que ele fez. Vendeu o ursinho para o papai Pig, que acabou presenteando a Peppa com ele. Curiosamente, a boneca não parece ter intenções malignas com a porquinha ou sua família. Pelo contrário, parece até ter se afeiçoado ao seu novo lar. No entanto, o desejo de vingança contra os membros do culto ainda persiste. Ted também parece querer voltar à sua terra natal para talvez buscar alguma forma de descanso. Foi exatamente por isso que, ao retornar à Itália, ela tentou fugir da Peppa a todo custo. E teria conseguido, se não fosse por um policial italiano que entrou em cena. Esse policial, no entanto, tem um segredo obscuro. Ele é, na verdade, um dos membros sobreviventes do culto que realizou o ritual. Ele sabia do perigo que Olga representava e, por isso, fez de tudo para garantir que Ted voltasse à Inglaterra junto com a família Pig. Então ficam no ar a pergunta: será que um dia Ted finalmente encontrará a paz que tanto procura? Essa pergunta nos deixa intrigados, não é mesmo? Imaginar que uma história tão complexa e cheia de reviravoltas esteja por trás de algo tão simples quanto um brinquedo nos faz refletir sobre as surpresas que a vida pode guardar. E não vamos parar por aqui. Nós deixamos 2 vídeos super interessantes na sua tela. Clique em um deles para continuar com a diversão e descobrir ainda mais mistérios e teorias que vão mexer com a sua cabeça. Valeu por assistir e até a próxima aventura investigativa.